Muito boa tarde, muito bom estarmos juntos, muito bom nos encontrarmos numa humanidade tão perdida, tão sem rumo. Nós cultivarmos essa busca singela, mas clara, pelo rumo. Hora do Ângelus, hora de Maria, de Mãe Maria. É a comunhão do filho com a mãe. É a hora da amamentação. Dedicarmos-nos a essa comunhão às 6 da tarde é uma amamentação da alma. Sim, Maria de Nazaré é a inspiradora desse nosso momento. A Mãe Maria zela, cuida, acolhe, nutre os seus filhinhos que, desagradados numa mínima coisa, berravam a plenos pulmões. Como nós nos queixamos, como nós brigamos com a vida, não é mesmo? Saboroso ler em livros como Maria de Nazaré, sabermos por amigos de Chico Xavier que Maria, para os necessitados na cidade de Éfeso, para onde foi após a morte de Jesus morar com João, acolhia os revoltosos, acolhia aqueles que tinham pena de si mesmos, aqueles que se mobilizavam, aumentando em muito com as suas emoções desequilibradas, as suas próprias dores. Como uma mãe mesmo, como a mãe da humanidade, dizendo a eles, dizendo a Chico Xavier, num momento de crise, dizendo a todos nós, esse colo, esse carinho que é, isso também passa. Isso também passa. Não aumente, não se queixe, não se revolte, não brigue com a vida. Isso também passa. Tudo tem um sentido, tem um propósito, tem um ensinamento, tem uma cura. E é claro que o aluno que briga com a lição não aprende, é claro que o doente que rejeita os remédios não se cura, principalmente na escola perfeita, no hospital perfeitos de Deus. Isso também passa, meu filhinho, meu amor. Acolha, aceite, confie. Era isso que ela fazia conosco, é isso que ela faz conosco, para todo aquele que buscar o colo, a nutrição de Mãe Maria. Não estamos necessitados, não estamos nos sentindo desnutridos, necessitados de carinho. Na quinta-feira, amanhã, deixe-me ver se é amanhã mesmo ou se é semana que vem. Não, é semana que vem. Dia 31, médiuns e espíritos de confiança nos disseram
que haverá um grande colo, um grande carinho a toda a humanidade dado exatamente por Mãe Maria. Dia 31, às 16h21, Mãe Maria virá com suas hostes de servidores, suas grandes, enormes, generosas legiões de servidoras e servidores, para dar esse carinho e essa nutrição para a humanidade. Isso também passa. Vejam, amigos e amigas, a importância de na quinta-feira estarmos juntos. Será extremamente benéfico a todos aqueles que se abrirem, que se expandirem, que se aninharem nesse colo. Faremos aqui a nossa reflexão como sempre. E no horário certo faremos uma Ave Maria juntos. Refletindo sobre a oração, comungando com Maria. Você é o nosso convidado, venha conosco, chame os amigos. Dia 31 de outubro estaremos numa ligação como nunca com Maria de Nazaré. Assim como grandes outros trabalhos, enormes legiões, filiamos a nossa singela iniciativa a esse colo abençoado de Maria. E hoje, não por acaso, estudaremos o amor de mãe, o amor de pai, o amor de filho. É o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de O Livro dos Espíritos, capítulo 11, que tem por título Lei da Justiça, do Amor e da Caridade, que finaliza hoje falando exatamente sobre esses três amores: amor de pai, amor de mãe, amor de filho. Uma preparação para a semana que vem, o nosso maravilhoso encontro. Vamos lá? Kardec pergunta assim, questão 890. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Já que nós vemos tantos exemplos de fêmeas, de mães no mundo animal, se sacrificando, dando sua vida por suas crias, é legítima a dúvida se o amor materno é virtude ou instinto. O que vocês acham? A resposta dos Espíritos é lúcida, profunda. Diz assim: o amor materno é as duas coisas. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos visando a conservação deles. Mas no animal, esse amor está limitado às necessidades materiais e termina quando os cuidados tornam-se desnecessários. Assim que os filhotes já sabem alimentar-se, defender-se, eles ganham autonomia total. As mães já não se ocupam da sua sobrevivência, da sua alimentação, da sua proteção. No homem, esse amor persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes.
O amor materno sobrevive até mesmo à morte e prossegue no mundo espiritual. Observem que existe nesse amor algo a mais que nos animais. É um dos magnos mais próximos exemplos de amor, mapas de amor para todos nós. Não é porque somos homens que não podemos aprender com o amor materno. Não é porque não temos filhos que não podemos aprender com o amor materno. Não é porque algumas mães distorcem esse amor materno que não podemos aprender com o amor materno. Devemos nos voltar e entender esse grande devotamento que praticamente todas as mães têm com seus filhos. Por quê? Para nos deter nesse devotamento? Claro que não. Para avançarmos no sentido de, mesmo quando perdermos nossos filhos em injustiça, em sangue, em violência, sermos capazes de nos devotarmos aos filhos de outras mães. Não foi isso que fez a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré? Perdeu o mais luminoso filho que já esteve na terra. Perdeu em injustiça, em injúria, em difamação, em perseguição, em tortura. Pois mesmo assim, ela dedicou-se, a partir de então, à expansão daquele amor para toda a humanidade. A começar por João, a quem Jesus, do alto da cruz, recomendou a mãe dele, assim como recomendou o seu grande amigo, seu filho, dizendo: mãe, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Deu aos dois que eram o coração do cristianismo, o discípulo amado e a mãe amada, um suporte, um apoio um para o outro. E foi o que aconteceu. Nos arredores de Éfeso, numa casinha simples à beira próxima do mar, João e Maria, filho e mãe, dedicaram-se aos filhos de todas as mães e em grandes filas atendiam todos os dias uma multidão de necessitados. E era a esses necessitados, que Mãe Maria acolhia, consolava e recomendava: isso também passa. Que precioso isso, não é? Maravilhoso. Questão 891. Se o amor materno é uma lei da natureza, por que há mães que odeiam seus filhos? Isso sempre intrigou a todos nós, não é? Por que há mães que odeiam seus filhos, e isto, muitas vezes, desde o nascimento? Como compreender essa situação? Respondem os espíritos: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolhe antes de reencarnar, ou é uma expiação pela qual esse filho precisa passar por não ter sido um bom pai, uma boa mãe, ou ainda um bom filho numa existência anterior. Então, sim, muitas vezes, especialmente nesse nosso estágio primitivo da nossa humanidade,
Precisamos do chacoalhão da dor para sairmos da nossa acomodação, da nossa letargia, da nossa paralisia. E às vezes, uma mãe e um pai que são odiados por seus filhos, ou que trazem, pior do que tudo, dentro de si, um sentimento violento para com suas crias, está num processo de reciclagem, num processo de autotransformação, num processo de purificação de sentimentos. Porque sombra e luz, o ódio está para o amor como uma outra face da mesma moeda. Não é? Então, às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolhe antes de reencarnar, ou é uma expiação pela qual esse espírito precisa passar por não ter sido um bom pai, uma boa mãe, ou ainda um bom filho numa existência anterior. E continuam os espíritos. Em todos os casos, a mãe má está sempre sob o domínio de um espírito obsessor, que procura criar dificuldades ao filho, a fim de que ele fracasse nas provas que escolheu. Daí a importância de Maria de Nazaré para o messianato de Jesus. Jesus, ao contrário dos líderes da terra que procuram se cercar dos melhores assessores possíveis, se cercou de gente muito complicada. Os discípulos eram todos comprometidos, ingratos, sem coragem. Nenhum deles praticamente esteve com o Mestre no momento mais difícil. Mas Jesus, para ter êxito na sua função, precisava de uma luz, de um apoio. E esse apoio veio na figura de sua mãe. O outro espírito luminoso. Depois do Mestre, ela, a luz, a força, o amor. A Mãe Maria, que era assim chamada por todo o colégio apostólico, por toda a legião de homens e mulheres rudes que acompanhavam Jesus. Então aqui nos é revelado pelos Espíritos que toda mãe que rejeita, que repudia, que odeia seus filhos, está sob a ação de um obsessor. Porque só assim ela conseguiria ir contra a natureza que é tão forte. Um obsessor que quer prejudicar o filho e usa a mãe nesse sentido. Jesus, assim, não só garantia o apoio que ele precisava ter, como garantia não passar pela pior privação que ele poderia enfrentar na sua missão na Terra, que seria o ódio de sua mãe. Conseguiu resolver duas questões com uma jogada só, com uma medida só, situando Maria de Nazaré na posição de sua mãe, de nossa mãe. Não é? Então os espíritos obsessores tentam de tudo para fazer com que alguém que é objeto de seu ódio fracasse nas provas que escolheu, e uma das medidas é essa obsessão na figura da mãe. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune.
e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Quem passou por essa triste experiência tenha certeza de que a compreensão, a aceitação, o perdão da experiência vivida lhe gerará uma posição especial no mundo espiritual. Que assim seja. Pergunta 892, a última do estudo de hoje. Os pais que têm filhos que lhe causam desgosto não dão a esses filhos a mesma ternura que dariam se eles lhes causassem alegria. Esses pais devem ser desculpados por isso? Não, porque é um encargo que lhes é confiado. Então, os pais que dão menos alegria, menos ternura para aqueles filhos que não lhe dão alegria, não devem ser desculpados, porque a paternidade e a maternidade é um encargo que lhes é confiado e a sua missão consiste em fazer todos os esforços para encaminhar os filhos para o bem. No mais das vezes, esses desgostos resultam dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos desenvolvessem desde pequenos. Ao agirem assim, colhem o que semearam. Aquela triste e cômica, ao mesmo tempo, situação do pai e da mãe que acusa o seu filho de ser mal educado. Ora, foi mal educado por quem? Não é? Tomemos, assumamos essa experiência, essa figura de pais e mães como figuras centrais para a nossa expansão de consciência. Porque precisamos receber amor quando crianças. E aquela mãe que diminui o seu peso, que deixa seus cuidados de lado para zelar pelo seu bebê, é um modelo, é um padrão, é um símbolo de amor que deve inspirar, nortear nossos passos. Desde que, é claro, como pais, mães e filhos, consigamos superar a carne, superar o biológico. A carne não pode ser o padrão afetivo da humanidade. Porque os pais dão a carne para os seus filhos, mas Deus dá o espírito. E a consanguinidade é muito menos importante do que a coespiritualidade. Porque todos nós, tudo que existe no universo é nosso irmão por parte de pai. E essa filiação, essa irmandade, essa fraternidade é que nos fará um dia chegar ao reino dos céus. Quando sentirmos e nos deixarmos dirigir pela certeza de sermos filhos do mesmo Pai. Graças a Deus que assim seja. Ensaiemos isso, cuidando de nossas plantas, cuidando de nossos animais, cuidando de nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos. Mas gradativamente, expandamos esse nosso cuidado
para todas as plantas e árvores do mundo, para todos os animais que percorrem todas as espécies. Expandamos nosso amor para todas as crianças, de todas as culturas, de todas as raças. Esse é o ponto de partida, o amor maternal e paternal, o amor filial, mas é o ponto de partida que vem para ser superado, para transbordar da carne, para alcançar o Espírito. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é o mandamento maior. E Deus, como dito pelo profeta e repetido por Jesus, está no fundo de cada criatura. Vós sois deuses. Amemos o Deus que habita no fundo de nós e no fundo de tudo que nos cerca. Cada passo dado nesse sentido será uma realização essencial para todos nós. Muito bem, que assim seja, que essa mensagem de fraternidade nos preencha e transborde, banhando toda a humanidade no dia de hoje. Enir Cajazeira diz: a mãe que ama seu filho jamais o abandona. Até o fim da vida se preocupa com ele. Maravilha, não é? Esther Ponzoni: sou filha de uma mãe má. Quando li a primeira vez a questão 891, fiquei toda arrepiada. Descreve como minha mãe sempre agiu comigo para me fazer fracassar e sucumbir. Olha que experiência vigorosa passou a nossa, que tratamento vigoroso passou a nossa amiga Esther. Que ela saiba aceitar essa experiência, perdoar a sua mãe, transcender e reciclar essa amargura, esse lixo, para entender que somente agindo assim irá se libertar das amarras de um karma que foi sem dúvida construído em outras vidas, que foi sem dúvida desenvolvido sob a influência de obsessores, como foi descrito aqui, e que, transcendido, perdoado, aceito, transformado, será a base para a aceitação de todas as dores, tornando você, minha amiga Esther, inatingível por outros aborrecimentos, outras incompreensões, outras maldades. Quem sabe aceitar as dores domésticas, as dores do lar, as dores com os pais, ganha fabulosa ferramenta de aceitação e transcendência de todas as dores. Porque ouça Maria dizer para você, minha amiga, meu amigo, que teve a experiência da ingratidão, da incompreensão, da rejeição paterna e materna. Isso também passa. Acima dessa visão, dessa experiência, nós temos um Pai do céu. Acima dessa experiência, nós temos uma mãe da humanidade. Vincule-se a elas, a Ele, e seja o que você já é, o que todos nós já somos: amor. Muito bom. André Santos fala de dar o seu boa noite a todos. Enir Cajazeira também. Marco Aurélio Trindade diz: és Maria, és mãe, mãe de todas as mães. És Maria, és mãe.
mãe de todas as mães, mãe de toda a humanidade. Gugu Souza, não há problema que permaneça sem solução, aonde o amor verdadeiro está presente. O amor cobre a multidão dos erros humanos. Que assim seja conosco, com todos nós. Dulce Galvão dando seu boa noite, Gugu Souza expressando sua gratidão, Silene Reis Guise dizendo: tem mães e mães. Às vezes o amor de mãe animal supera o amor de mãe humana. É isso mesmo. Mas o perdão daquele que viveu sob influências frustrantes, tristes, a aceitação, a vivência com fé dessa experiência nos dará uma força incompreensível para todas as dores que vierem depois. Mari Pereira dando seu boa noite, Domingos Natalo também, Emir Cajazeira também, Andréa Salvatore também. Nosso boa noite a todas e a todos e aos nossos votos, para que todos aqueles que entendem que outros que tenham questões, pendências com seus pais, com sua mãe, com seus filhos, possam receber esse nosso estudo de hoje. E nesse estudo de hoje, um acolhimento, um colo de Mãe Maria, que nos diz a todos os sofredores da terra: isso também passa. No colo de Mãe Maria nos congregamos, no colo de Mãe Maria nos confraternizamos, no colo de Mãe Maria nos expandimos, porque o amor é a matéria básica de todo crescimento, de toda realização. Paz e bem, e até amanhã.